Você sabia que existe um peixinho dos nossos aquários ornamentais que é um símbolo do aquarismo mundial e ele é nosso, ele é aqui do Brasil? É um peixinho que com certeza você já teve e você já viu pelo menos com certeza. Então vamos falar um pouquinho sobre esse carinha maravilhoso. Bora pro vídeo. É um dos mais vendidos do planeta. É um peixinho que não passa de 4 centímetros. Hoje você vai conhecer tudo sobre o nosso Neon, o famoso Neon Cardinal. E eu ainda vou te mostrar a diferença dos vários neons que existem. Neon Cardinal, Neon Inese, Neon Verde e Neon Negro. Entre aspas, um neon também. Eita. O neon é um pequeno caracídeo que existe aqui na nossa Amazônia, né? É um peixinho reconhecidamente maravilhoso. Eu sou suspeito pra falar, tanto que aqui atrás tem, ó. Não sei, durante o vídeo vocês vão ver eles nadando aí, junto com o cardume de rodóstomo, que também é um peixinho que eu amo, né? É um peixinho aí que tem a parte, uma parte no meio dele bem azul, coisa mais linda. E no caso que eu tenho aqui, que é o cardinal, né? Ele tem a parte da barriguinha assim, vermelhona, né? É um animal que é originário aqui da bacia do Rio Negro, do Orinoco, né? E Brasil e Colômbia, né? É um peixe muito usado no aquarismo. Quando a gente pensa em aquário plantado, aquário de água doce, aquário amazônico, é um dos primeiros peixes que vem na nossa cabeça, é esse cidadão aqui, ó. Esse cidadão é osso, né? É esse carinha aqui. Bom, ele ocorre, gente, como eu falei agora há pouco, no Rio Negro, né? Amazônia ali. E muitos dos locais onde eles habitam são de água mais escura, né? A famosa black water, né? Muita matéria orgânica, muitos taninos dissolvidos naquela água, né? É uma água bem ácida e é um ambiente natural desse animal, tá? É um animal que vai preferir um aquário com pouca corredeira, um aquário com bastante troncos, bastante vegetação. Quanto mais você puder deixar esse aquário o mais próximo da natureza para esse animal, melhor, tá? A gente quando a gente fala de neons, neon, né? Vem na cabeça algumas espécies. Não sei se vocês sabem, mas o neon propriamente dito, neon cardinal, é este cara aqui. E existe também o neon inese, que seria este cara aqui. O neon verde, que seria esse aqui, que é um dos menores, né? Dentre esses que eu tô falando é o menor. E tem também, entre aspas, o neon negro, que seria esse aqui. Só que ele não se encaixa tanto como um neon. Ele só tem aquela aparência zona parecida assim com aquele risco e mudanças de cores. Em vez do azul e vermelho, e verde, né, no caso, ele vai ter o branco mais claro e o preto, né? Mas vamos focar hoje, nesse vídeo aqui, nos neons, entre aspas, verdadeiros, que seriam o cardinal, o inese e o verde. Quais são as diferenças dentre eles, tá? Bom, como vocês podem ver, eu vou deixar a foto aqui de um neon, uma foto aqui de um neon cardinal e essa aqui de um neon inese. Bom, pelo que vocês podem ver aí, já de cara dá pra ver que eles têm algumas diferenças, né? O inese, ele tem a barriguinha mais esbranquiçada, ele não tem o vermelho tão aparente como o nosso querido cardinal, né? Só que em questão de hábitos, de alimentação, cara, eles são muito parecidos, tá? Eles vão ter aí na faixa de seus 3, 4 centímetros também, ambos vão ter o tamanho parecido, né? E são animais assim que você consegue manter juntos até, né? São todos eles que eu tô falando aqui, todos os neons são animais gregários, tá, gente? Então eles vão se sentir muito melhor em cardumes, tá? Quanto maior o cardume, mais segurança esses animais vão sentir, pra eles ficarem bem, tá? Então você que tem um aquário, quer colocar 2, quer colocar 3, cara, não. Segura, compra um aquário maior, ou espera pra você ter grana pra comprar mais animais e compra bastante animais, tá? Eu recomendo aí acima de 30, tá, gente? Eu recomendo bastante indivíduos das espécies pra eles se sentirem bem, tá? Então, se quer montar um aquário de neon e ver eles bem, cara, põe um monte, fechou? Uma das diferenças também principais desses carinhas aqui é o seguinte:
Eu vou pedir pra vocês aí me corrigirem se eu estiver errado, tá, gente? Mas eu não tenho conhecimento de criação do neon cardinal aqui no Brasil. Eu tenho conhecimento de criação do neon cardinal Tailândia, Ásia, tá? Eu sei que lá eles conseguem criar. Aqui no Brasil, eu sei que a criação do Inese é feita já, tá? É uma criação relativamente já bem abundante no mercado. Só que, mais uma vez, eu vou deixar aí deixem nos comentários se vocês sabem se existe criação do neon cardinal aqui no Brasil. Eu acho que não existe. Mas tomara que exista, né? Agora a gente está num vilarejo aqui, e aqui a maioria do pessoal que mora aqui faz a reprodução do cardinal neon. Exato. Todo vilarejo sobrevive e o próprio povoado vai introduzindo cada vez mais famílias a reproduzir um cardinal que é exportado para o mundo inteiro, né? Enquanto Legal. No Brasil a gente coleta os animais, aqui eles vão reproduzindo e vai fazendo uma seleção. No entanto, que eles têm várias mutações de albinismo, melanístico, até cardinal leucístico, que reproduzem aqui em cativeiro. Sensacional. E agora a gente está indo numa dessas casas aí, que é um ambiente familiar, né, para conhecer um pouquinho aí mais sobre esse trabalho. Exato. E é isso aí, olha só o que a gente encontra aqui, meu. É aqui que eles fazem a reprodução do neon, uma estrutura familiar, e é assim que eles vivem aqui e mandam para o mundo inteiro. Tudo neon. Tudo neon. Tudo neon. Olha aí. Os neonzinhos. Que é um peixe muito popular no Brasil. Muito popular, de água ácida, que o pessoal acha que até tem dificuldade de manter no Brasil. Aqui eles reproduzem em larga escala, criado em cativeiro. E aqui esse peixe tem uma vantagem que é a temperatura, porque é um peixe de água mais quente, né? Isso, tropical, bem tropical. E como na Indonésia é sempre quente, entendeu? Não tem inverno e não tem outono, aqui é sempre quente. É perfeito para ele, cara. Exatamente. Muito bom. E olha só, vamos acompanhar um pouquinho do trabalho do pessoal aqui. E é bem... Aqui eles também delicado. criam rodóstomos, criado em cativeiro, e eles estão fazendo uma seleção aqui, separando, fazendo a contagem e uma seleção. Olha só, vai na conchinha aí do feijão. Um por um. Caramba, meu. Que legal, meu. Muito bacana. Vlad, e aqui tá o começo de tudo. Começo de tudo. Cada caixinha dessa aqui tem milhares de ovos de neon. Olha aí, cara. Já separadinhos para dar sequência no processo deles. Ó, conseguiram uma lanterna aqui pra gente. Olha aí que bacana. Que legal, meu. Muito, muito bacana. Vamos pro próximo estágio? Vamos. Vamos lá. Aqui a gente consegue ver os O próximo pequenininhos. estágio são minúsculos. Olha aí, cara. Eles com um ambiente mais escuro, Exato. né? Bem calminhos aí. E a gente está seguindo, conhecendo a reprodução do cardinal neon aqui na Indonésia. E aqui também acontece a preparação para o alimento. Você vai encontrar eles eclodindo cisto de artema, entendeu? Fora os próprios infusórios que eles fazem nos aquários. Certo. Muito interessante, meu. Agora já maiorzinhos. Exato, crescendo. Crescendo, meu. Bem legal. Bem legal. E no próximo estágio como é que tá? Esse aqui já tem aproximadamente 2 semanas. Olha aí, já Você- vemos já cores, vê bem a brilho. cor. Exato. Legal, meu. Boa. E agora? Agora a gente dá uma olhada aqui, ó, nos casais, cara, procriando. Nossa. Olha os ovinhos ali, tudo embaixo. Que legal, meu. Então aqui tá tudo separadinho, 2 em 2, os Exato. casaizinhos fazendo a reprodução. E aqui que começa a brincadeira até chegar nesse tamanho aqui. Nesse tamanho. Aqui já tá um tamanho de matrizes. Uhum. Esse tamanho geralmente vai quase 2 meses. Certo. Com 1 mês ele já começa a vender, que tá um mês. tamanho médio para venda. Boa. Bem interessante, muito legal. Muito legal. O mercado mundial de peixes ornamentais movimenta aproximadamente de 6 a 8 bilhões de dólares por ano. Vocês têm noção desse valor? Vocês têm noção o quanto isso é importante para a economia de um país? Região Norte, ela é
ela é, ainda infelizmente, ela é muito atrasada em relação à área sudeste aqui do Brasil, sul e sudeste, só que eu não... É a área onde vai ter maior biodiversidade, maior tipos de plantas, tipos de animais, é um lugar riquíssimo. E como vocês podem ver, de 6 a 8 bilhões por ano, cara, isso é muita grana que é gerada com esses animais, tá? Dentre esses de 6 a 8 bilhões, cerca de 85 a 90% é sobre peixes comercializados. Ou seja, isso é muita grana, isso aí é um baita de um comércio, uma baita de uma receita para o nosso país, né? E mais uma vez, a gente tem que cuidar disso, tá, gente? É claro que a coleta feita de uma maneira correta é importante para os ribeirinhos, é importante para os estados, para os municípios que isso ocorre, só que a gente não pode esquecer também do incentivo à criação, que isso ainda no Brasil não é tão difundido assim. Eu posso falar até pelos plecos, né, pelos cascudos que eu tenho criação aqui. Lá fora, quando eu morei um tempo em Portugal, como vocês sabem, era normal a criação desses animais. Europa, Ásia, existem assim, muitos criadores. Aqui no Brasil, infelizmente, são raros os criadores de cascudos, por exemplo, né? Então é uma coisa que a gente precisa melhorar nesse ponto, o fato da criação, né? Uma curiosidade aqui para vocês, existe um projeto chamado Projeto Piaba, iniciado lá em 1990, que o slogan deles é: comprar um peixe amazônico ajuda a manter a floresta em pé. E, gente, isso realmente é verdade, tá? Comunidades ribeirinhas capturam neon de forma seletiva, vendem para exportadores locais, aí depois mandam esses animais para Alemanha, Estados Unidos, Japão, Holanda, e isso vai gerar uma grana absurda para o nosso país, tá? E isso realmente, a coleta, a captura desses animais de uma maneira seletiva, de uma maneira responsável, é sim um meio sustentável de você manter essas famílias e esses municípios, e digo mais, até esses estados, tá? O neon cardinal, ele não é só um peixe bonito, ele é um produto de bioeconomia amazônica. Sai da floresta valendo centavos, movimenta milhões de dólares no mercado mundial, e o mais interessante, quando bem manejado, ajuda a manter a floresta em pé. Então, gente, a floresta em pé é o que vale, e o jeito que é tratado esse tipo de animal. Mas o neon inese aqui, ó, ele já é amplamente criado, tá? Tanto que o inese já tem algumas variações também, tá, gente? Como o véu, como o albino. Então, dentre o inese, já existem várias variações dentro da espécie inese, tá? O cardinal, até onde eu sei, não existe, ou se existe, são muito poucas as variações. Outra espécie que eu falei pra vocês é o neon verde, tá? Esse carinha aqui, ó. Ele tem uma tonalidade, em vez de azul na listra, que eles têm no corpo, mais esverdeada, não tão azulada, tá? E, no geral, ele é menor, tá? Ele é um pouquinho mais... como é que eu vou dizer pra vocês? Não é que é mais chato, mas você tem que ter um pouco mais de cuidado em questão de parâmetro de água pro verde, tá? Os outros, o inese é assim, de longe o mais resistente, porque é um animal criado, tá? Muita gente fala, mas neon não precisa estar na água ácida no calor, porque não sei o quê. Sim, gente, o inese, como é um animal criado, ele já vai suportar uma água um pouco mais fria, vai suportar um pH um pouco mais alto. Agora, se você pega um neon verde capturado, um neon cardinal capturado, gente, eu não aconselho você deixar num pH muito alto. Também eu não tô falando pra você deixar um pH 4, tá? Não é isso que eu quero dizer. Tanto que para aquário, pH muito baixo é até ruim. Bactérias nitridificantes não dão certo em pHs muito baixos, tá? Mas eu deixaria aí na faixa de uns 6 e 8, 7, tranquilo, tá? Vamos tentar deixar nesse parâmetro aí para eles ficarem bem. É claro que quando chegam, aí vai depender do fornecedor, vai depender do lojista, para ele já tentar deixar um pouquinho mais alto esse pH. Porque, gente, eu já recebi cardinal de Manaus que, sem brincadeira, veio com pH assim absurdo. Veio com pH abaixo de 5, tá? Então, para venda é um pouco complicado. O lojista, o fornecedor, tem que ter esse cuidado de você pegar esse animal nesse pH absurdamente baixo
e tentar aos poucos ir adequando para um pH um pouco mais perto do que a gente costuma deixar nos aquários para o animal não sentir tanto. E isso também não é de um dia para o outro, isso aí vai ser um processo lento, um processo gradual, para deixar esse animal o mais acostumado possível nos pHs que a gente costuma utilizar nos aquários, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Este aquário aqui, ó, ele tem bastante matéria orgânica, tá? Bastante tronco, bastante tanino. Eu ainda coloco folha de amendoeira e ele tá num pH, eu medi ontem, tá, gente? Ele tá num pH 6.6, tá? Eu quero subir um pouquinho mais ainda, vamos tentar deixar um 6,8 para deixar ele legal, tá? Para bactérias nitrificantes funcionarem melhor, tá? Mas, como vocês podem ver, não sei se vai dar para ver nos vídeos aí, ó, depois eu vou tentar gravar mais de perto. Cara, os bichos estão lindos. O que eu tenho aqui, mais uma vez, é um neon cardinal, tá, gente? Ele é infelizmente capturado. Só que quando a gente fala infelizmente capturado, é que assim, gente, vocês têm que entender que o mercado da coleta desses animais é um mercado que, além de movimentar muita grana, ele também vai sustentar muitas famílias ribeirinhas que vivem da coleta desse animal, tá? Ah, mas coleta, o ideal é criar, coleta é absurdo. Gente, a gente tá no Brasil. Infelizmente, tem muito desses animais na natureza, tá? Então, às vezes, economicamente é mais barato você pegar de uma maneira sustentável, tá, gente? E realmente o pessoal que trabalha com esses animais na Amazônia tem um cuidado muito grande de fazer de pegar esses animais de uma maneira sustentável. Porque pensa, gente, se eles pegarem, uma hora vai acabar, tá? E então, hoje existem várias ONGs lá eu não digo nem ONG, tá, gente? Mas assim, o trabalho realizado por esses ribeirinhos é muito bem feito, tá, gente? É uma maneira, assim, bem sustentável que acontece, tá? Então, antes de você aí abrir a boca para criticar, vamos ver os fatos, vamos ver os dados para então sugerir alguma melhoria, tá bom? Então não vamos crucificar. Ah, animal pego, que absurdo, animal pego. Gente, calma, tá bom? Não vamos agir com o coração, vamos agir com a razão. É verdade. Bom, as diferenças aqui eu já falei pra vocês. A nível de curiosidade, também existe o neon negro, que é esse carinha aqui, que eu tenho também aqui. O neon negro eu já consegui criar aqui no aquário, gente. Isso é uma coisa bem legal. O neon negro já é um animal que é criado, tá? Ele é amplamente já criado. Não tem tantas dificuldades como o neon cardinal e o neon verde para criação. Mas ele propriamente ele não é um neon, ele é uma piabinha que tem, tanto que ele fica até maior, tá? Mas ele não é considerado um neon propriamente dito, mas a nível popular. A nível popular eu vou deixar ele aqui como um neon também. Fechou? Ele também, gente, vai ter albino, vai ter véu, vai ter várias. Como já é um animal criado, a seleção acaba sendo muito mais ampla nesses animais criados, né? Coisa que a gente não vê tanto no neon verde e no neon cardinal. Bom, pessoal, gostaria antes de tudo de agradecer quem ficou aí no vídeo até agora, tá? Lembrando que se você vai montar um aquário, isso para qualquer espécie, tá? Não só para o neon. Pesquise sobre a espécie, veja os hábitos, tanto de habitat, como de alimentação, como de parâmetros em geral para o seu animal, para manter ele o melhor possível, tá? A gente tem essa responsabilidade de, quando a gente adquire um animal, tentar deixar o mais confortável, o mais certo possível para ele, o meio onde ele está, tá? E no nosso hobby maravilhoso, o aquarismo, isso aí vai ser, obviamente, ligado ao aquário, né? Lembrando ainda mais um porém, se você escolher de ter esses animais que eu apresentei aqui no vídeo, o neon cardinal ou o neon verde, um pouco mais de atenção, porque esses animais já tiveram a vida livre, então vamos tentar deixar o mais próximo possível nos nossos aquários, esse ambiente o mais próximo da natureza possível, tanto em parâmetros ideais, temperatura, alimentação e enriquecimento ambiental mesmo, né? Com bastante plantas, bastante troncos, e é isso aí, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir para vocês interagirem aí com o vídeo, que isso ajuda bastante aqui no YouTube. Deixem seus elogios, suas críticas, por que não? Suas ideias. E se você quer mandar um salve aí, manda pra gente aqui embaixo aqui na abinha de compartilhamento de informações, perguntas e lá. Outra coisa também muito importante que eu queria pedir pra vocês é pra vocês se inscreverem no nosso Instagram. Isso, se lá a gente acaba postando coisas mais rápidas, coisas mais besterol, e aqui no YouTube a gente acaba fazendo um vídeo um pouco mais complexo, um pouco mais demorado, que na realidade é o que eu gosto mais de fazer aqui no YouTube, tá bom, gente? Vou pedir pra vocês fazerem isso. Agradeço todos que ficaram aí até o final, muito obrigado de coração, e é isso aí, gente, muito obrigado e falou!